Mas não tá parecendo a via sacra, não. Então, isso... Você tá entendendo o que eu quero dizer? Exatamente. De tudo isso que a gente tá conversando, será que tudo isso já não é tudo uma cópia do que eles sabiam religiosamente? Não, eles imaginavam que ia virar. Isso foi apropriado pelos republicanos. Você tá entendendo? Mas essa era a forma normal de execução. Há 100 anos depois a gente falou disso, já Isso, da forma. isso. Mas talvez uns 100 anos Não, antes. essa era a forma de execução normal. Era? Isso, tinha que fazer a procissão também. Não era... Tá. A forma de execução... Você entendeu a minha provocação? Assim, Porque fica parecendo... Parece a via sacra, parece mesmo. Mas a ideia é o seguinte, é o povo ver e falar assim, eu não vou fazer o que o cara fez, Ok. porque senão isso vai acontecer comigo. Você ser enforcado é muito indigno. Uhum. Eles preferiam ser decapitados. Os reis eram decapitados, não eram enforcados. Porque enforcar é um negócio muito indigno. É muito mais sofrido, né? É muito mais sofrido. Aí acontece, ele vai, faz a procissão, há um triângulo, tem até uma reconstituição, depois você coloca aí na imagem, coloquei uma reconstituição de como estava formado os dragões em volta da forca, inclusive, por coincidência, formavam um triângulo. Aí tem gente que fala, é o Triângulo de Minas Gerais, que já estava lá. Na verdade, o Triângulo já tinha sido debatido numa das reuniões, né? Inclusive, é o Tiradentes que sugere, vamos colocar isso aí. Essa imagem aí a gente vê ali o triângulo, né, formado pelos dragões, no centro ali a forca, e o negro que está ali, com a cabeça nas mãos, o Capitania, um negro muito forte e famoso, era um executor, talvez? Não tem o nome, é o Carrasco, né, famoso ali do Rio de Janeiro. E aí, quando o Tiradentes chega, a única coisa que está errada aí é porque tinha uma plataforma onde o Tiradentes subiu junto com ele, e nessa plataforma, o Tiradentes não foi executado na hora também, não. Houve um sermão de um frei que ficou algumas horas falando aqui, ó, esse aqui, né? Ele ficou pregando para o povo, imagina o desespero do Tiradentes, sabendo que ele vai ser executado naquele momento, né? E ele ficou pregando que não pode fazer isso e tal. Só depois daquilo, né, o Tiradentes é entregue para o Carrasco, e aí o Tiradentes faz um negócio que surpreende o Carrasco. Ele ajoelha e beija os pés do Carrasco. Mais uma coisa que daria depois ensejo ao mito, né? E aí ele levanta, o Carrasco olha para ele e ele fala assim, seja breve. E aí o Carrasco, o que o Carrasco faz? Quando ele empurra o Tiradentes da forca, geralmente o enforcado fica ali um tempo, se a pescoço não quebrar, ele demora a morrer. O Carrasco pula junto com ele e quebra o pescoço dele. O Carrasco fica pendurado com os ombros, as pernas no ombro do Tiradentes, o Tiradentes tem morte instantânea, e fica um tempo ali balançando os dois, né, até tirar o Tiradentes, e aí sim partir ele em 4 pedaços. Depois eu falo mais sobre isso. Mas é isso aí que aconteceu no dia da morte. Foi um espetáculo. Isso era geralmente era para ser espetáculo mesmo. A população ia, levava pipoca, levava mentira, mas levava as crianças, todo mundo assistia aquilo. Caramba, pessoal. Mas não era comum ver um cara que não tinha sido executado por ser assassino. Geralmente os executados eram assassinos. Então todo mundo ia para se vingar, e ele tem que morrer mesmo, foi assassino. Agora um cara igual o Tiradentes, todo mundo gostava, a população do Rio tem registro da época, ela ficou um pouco indignada com isso. Era onde é o próximo passo. O que gerou isso para a população? Porque ele não tinha feito nada, ele estava participando de uma conjuração. Estava tendo uns planos, né? Mas teoricamente eles não fizeram nada. Eles não tomaram nenhum levante popular, não teve guerra, não teve. O povo entendeu isso, chegou pro povo isso, olha, não teve, eles só estavam pensando assim. A gente não sabe exatamente o que aconteceu no Rio de Janeiro, mas a gente sabe que em Vila Rica, na casa que era dele, a casa foi destruída, foi jogado sal na casa para nunca mais nascer nada no lugar, porque foi amaldiçoada, e foi erguido um poste, um padrão, falando que ali estava amaldiçoado. A gente sabe que alguns anos depois, alguns estudantes de Vila Rica derrubaram um poste. Então isso mostra um descontentamento. E a cabeça dele, que era para ficar para sempre, ou o máximo de tempo possível, exposta na praça de Ouro Preto, foi roubada logo em seguida. Então alguém chegou lá e roubou para ele não ficar em vergonha pública, porque isso era uma vergonha pública. Mas não tem registro de quem fez isso? Pode ser algum dos companheiros? Eu acho que foi um dos companheiros. Inclusive, eu até acho quem foi o companheiro, mas fica só no achismo. Ele tinha um companheiro muito pouco estudado, um cara chamado Matias Sanches Brandão, meu conterrâneo de Cachoeira do Campo. Eles serviam junto na cavalaria, e esse Matias foi o cara que, antes da prisão dele, o Tiradentes estava no Rio quando foi preso. Ele estava tentando levantar uma galera, porque precisava do Rio, precisava de uma saída para o mar. Então ele tinha que convencer o Rio de Janeiro a participar da Revolução. Ele consegue se esconder num sótão, e o Matias entrega para ele um bacamarte, uma espingarda,
E esse cara some, o Matias some. Ninguém sabe mais o que aconteceu com ele. Inclusive, ele não vai preso, ele some mesmo. E eu acho que foi ou o Matias ou os colegas dele da corporação. Por quê? Porque ficava vigiado 24 horas e ninguém viu. Entendi. Então acho que foi isso. Agora vai ter um monte de lenda, que ela foi enterrada sei lá na onde, aí tem um monte de lendas. E aí eles trouxeram esses restos mortais pra Vila Rica. E aí foi a cabeça, foi ali na praça, e os corpos foi no caminho, na estrada, como é que foi? Mostra a foto do documento. O documento de execução é esse aí. Essa é a sentença. É a sentença. Eu trouxe aqui, se vocês quiserem, eu leio aqui. Exatamente essa parte, aqui um pouco mais para baixo. Quer que eu leia aqui? Por favor. Vocês entenderem? Está escrito assim: a sentença dele é a seguinte: portanto, condenam ao réu Joaquim José da Silva Xavier, por alcunha O Tiradentes, alferes é como se fosse tenente, alferes que foi da tropa paga da capitania de Minas Gerais, a que, com baraço e pregação, baraço é a corda no pescoço, seja conduzido pelas ruas públicas ao lugar da forca, e nela morra morte natural para sempre. Por que morte natural? Porque a forca não é decepar a cabeça, é tipo uma morte natural. Morte natural para sempre é quando você corta os pedaços e a pessoa não tem um descanso num cemitério. Então é para sempre. A morte dele vai durar, a maldição vai durar para sempre. Seja conduzido. Que depois de morto lhe seja cortada a cabeça e levada à Vila Rica, aonde, em um lugar mais público dela, será pregado em um poste alto, até que o tempo a consuma, e o seu corpo será dividido em 4 quartos, e pregados em postes pelo caminho de Minas, aí os lugares, no sítio da Varginha e das Cebolas, onde o réu teve as suas infames práticas, e os mais nos sítios de maiores povoações, que o tempo também os consuma. E aí fala assim: declaram o réu infame e seus filhos e netos, tendo todos seus bens aplicados pelo fisco e Câmara Real, e a casa que vivia em Vila Rica será arrasada e salgada, para que nunca mais no chão edifique nada, e não sendo própria será avaliada e paga, etc, etc, etc. Então a maldição foi para os filhos e netos dele. Então a gente sabe, por exemplo, que tinha uma filha chamada, se não me engano, Joaquina ou Francisca, não lembro mais, qual que é o nome dela? Joaquina. A Joaquina, pobrezinha. A gente sabe, depois da mãe dela entrando na justiça, tentando conseguir uma pequena casa, que era um terreno de Tiradentes, que ela queria a casa para ela porque a filha estava desamparada. E era um problema, porque ela, por exemplo, ela nunca teria um casamento bom. Se fosse descendente homem, não podia ser um vereador, não podia ocupar um cargo público. Isso ficou aí por várias gerações. Tanto que vários descendentes dele hoje, inclusive tem descendentes hoje que, não sei se a pessoa está viva ainda, mas recebe uma pensão do Estado, né, de reconhecimento a esse erro lá atrás. São pessoas humildes.